se esconde. E a amizade entre eles dois foi tão grande, irmão, que eles fizeram uma aliança. Uma aliança que não poderia ser quebrada. Aliança de amigos. E é bem verdade que tem pessoas que acham que não tem amigos terrestres, dizendo: mas eu encontro aqui uma amizade sadia. Uma amizade é essa que outro dia eu estava olhando um certo cidadão na internet, e ele estava dizendo que Davi e Jonatas era homossexual porque eles se beijaram muito e se abraçaram. E eu peguei nisso, eu falei: meu Deus, se esse camarada ele conhecesse de Bíblia, ele ia entender que essa amizade, que esses beijos que foram no rosto, no pescoço, era uma amizade de amor, não uma amizade miserável. E eles fizeram essa aliança. E quando eles fizeram essa aliança, igreja, Israel tinha perdido a batalha, a peleja. Davi já estava reinando em Israel, já tinha sido ungido rei de Israel. E quando ele soube que o seu pai e o seu filho tinha falecido no meio da batalha, ele chorou amargamente. Davi soube da notícia de Saul e de Jonatas, que ele tinha feito uma aliança lá atrás, e essa aliança não poderia quebrar. E quando ele soube que o seu rival Saul e que seu amigo Jonatas tinha falecido, morrido, ele chorou amargamente, triste, cabisbaixo pela morte do rei Saul e pela vida do seu amigo. Anos se passaram. Davi ficou rei e reinou em todo o território em que tinha de ser reinado. Davi ele passou ali agora a ser um grande rei, e todo mundo o considerava como um guerreiro e como um rei valente e poderoso. E um certo dia, no meio em que Deus tinha trazido a paz sobre Israel, sobre o reinado de Davi, ele chama alguém e pergunta dizendo: restou alguém ainda da casa de Jonatas para que eu use de benevolência para com ele? Não restou ninguém da sua parentela para que eu use de misericórdia e possa restituir sobre a vida dele? E de repentemente, irmão, apareceu um homem chamado Ziba, que ele trabalhava no palácio e para os seus empregados em que Saul e Jonatas tinham deixado. E ele começou a dizer: restou alguém, porém esse homem, o nome dele se chama Mefibosete. Porém tem uma coisa ainda com ele: ele é aleijado de ambos os pés, ou seja, ele é coxo, ele não pode andar. Jonatas tinha deixado um filho por nome chamado Mefibosete. É bem verdade, irmãos, que eu quero trazer alguns traumas em que esse menino ele passou na sua trajetória. E é o primeiro trauma que eu quero trazer aqui, a primeira lição que eu quero trazer aqui foi o trauma físico. O trauma físico. Segundo Samuel capítulo 4, versículo 4, você vai encontrar a história desse menino que, quando alguns líderes tinham perdido a peleja e a batalha de Israel, a mãe, que não se fala o nome quem foi a mãe, que estava com esse menino nos braços, segundo a Bíblia ele tinha 5 anos de idade.
E quando ela soube de uma grande batalha, de uma grande derrota que Israel tinha perdido, ela saiu correndo entre o seu palácio. E nesse período que ela saiu correndo com a criança nos braços, com aproximadamente de 5 anos de idade, a criança caiu, pulou, saltou no colo dela e quebrou os pés, e ficou coxo de ambos os pés, a qual não poderia andar. O primeiro trauma que eu quero trazer aqui, irmão, é o trauma físico. Você pode observar, querido e querida, que ninguém ele vai querer, talvez uma maioria, aplaudir, elogiar, dar um abraço a quem Deus levantou, mas sempre vai ter uma boa parte que vai gostar por aquele que caiu. Está entendendo o que Deus está falando? Sempre vai ter pessoas que vai se alegrar com a queda daqueles que tombaram. Sempre vai ter pessoas que vão se alegrar com a queda daqueles que beijaram a lona. Mas uma coisa que eu aprendo aqui é que ele estava no braço da sua mãe e ele caiu com a idade de 5 anos. E a primeira lição que eu aprendo aqui é o trauma físico que esse menino ele teve que o encarar. Imagine filho de príncipe, imagine Jonatas respeitado em todos os lugares que ele passava. Alguém vê o seu filho aleijado de ambos os pés e talvez dizer para ele: você estava de pé e agora está caído. É assim mesmo. Você estava bem e agora está prostrado. Você estava andando, agora parou, beijou a lona. Tem pessoas assim, irmão, nunca se alegra com a vitória minha e com a sua vitória, mas se alegra quando a gente beija ou quando a gente toma na lona. Mas eu trago a palavra da parte de Deus para você. Não importa quem vai falar que você caiu, não importa quem vai falar que você beijou a lona. O importante é que eu trago uma palavra da parte de Deus para você, dizendo que é Ele que te toma pela tua mão e te coloca de pé. Mas pastor, eu não estou tendo força para orar, meu pastor. Eu não estou tendo força para ler a Bíblia, não. Eu estou me arrastando, estou em tempo de cair. Calma, calma, que o oleiro é Ele mesmo que pega um vaso e Ele faz um vaso novo. Deixa quem olhar e quem pensar que você está caído ou pensar que você está beijando a lona. O importante é que alguém vai tocar em você e vai lhe tirar do local aonde você se encontra. E eu não estou preocupado quem caiu, irmão. E nem venha me dar notícia quem caiu, porque eu volto a dizer que o meu ouvido é para saber quem Deus está levantando. Eu estou preocupado quem Deus está levantando nesta última geração. O trauma físico que Mefibosete passou foi quando ele caiu dos braços da sua mãe e quebrou os seus pés. Ninguém olha quando você está no topo, só olha quando você está embaixo. Está entendendo? Ninguém olha quando Deus está te usando, não, minha irmã, meu irmão. Ninguém olha quando Deus está te exaltando no topo, não. Sabe por quê? Eles querem ver você no baixo, porque eles não querem ver você subir sozinho. Deus está tratando com alma de crente aqui, me revela o Espírito. Corações que Adão entrou aqui amargurado, angustiado, por fora até sorri, por
fora até mostra aquele sorriso, mas por dentro o seu coração está aí querendo pular do seu corpo, porque não aguenta mais de tantas pessoas querer talvez te humilhar, te botar para baixo. Mas uma palavra da parte de Deus para você: quem te viu, quem te vê, o justo pode cair 7 vezes, mas de todas as 7 o Senhor coloca ele de pé. Sai da frente, diabo, porque se você não sair, a igreja vai passar por cima e você vai cantar o hino da vitória. Ai, que me praia ceia, calabando o hino da vitória. O tempo de cantar chegou, é tempo de levantar e erguer a sua cabeça. Trauma físico que esse menino guardou e levou por toda a vida. Imagine se ele pudesse um dia andar, alguém sempre ia se lembrar do que ele tinha cometido com ele. Alguém sempre vai querer lembrar do meu e do teu passado, mesmo a gente de pé. Mas a Bíblia diz que o nosso passado foi lançado no mar do esquecimento, está entendendo? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado. Não tem problema não, só falar que você não está mais com unção que tinha. Não tem problema não se as pessoas olhar para você de rabo de olho e dizer: eu acho que esse camarada ou essa cidadã caiu, eu acho que está aleijado de ambos os pés. Não tem problema, porque está vindo resposta da parte de Deus para você. Aleluia. Trauma físico. Obrigado, Deus. O segundo trauma que ele teve que passar, irmão, foi o trauma familiar. É difícil. Prepara. O segundo trauma foi o trauma familiar. Perdeu o seu pai, perdeu o seu avô Saul. Não tinha mais ninguém. Se sentia sozinho. E agora quem vai cuidar dele? Imagine, irmão, quando você tem uma família, mas é mesmo que não teve. Ele não olha para o que você está passando, o que você vai enfrentar. É mesmo que não teve. Imagine. Trauma familiar. Quando a tua família não te dê credibilidade nenhuma, irmão. Ou seja, quando você perceber que eles estão mortos espiritualmente, isso significa que eles não estão lhe dando credibilidade nenhuma. A qualquer hora está vindo uma resposta da parte de Deus para você. Respostas estão sendo liberadas para crente. Ai, que placa, que precaia séria. Eu vejo Deus assinando resposta para crente nesta noite aqui. Aleluia. Uma caneta e um papel, meu Deus do céu. Resposta. Trauma familiar, o segundo trauma que ele teve. Perdeu a família, não tinha mais ninguém. Quando caiu de ambos os pés e ficou aleijado, tinha 5 anos. Que futuro ia ter? Quem ia dar o reino, a herança do seu pai para ele? Se era aleijado, se não tinha mais avô, se não tinha mais pai, se não tinha mãe. Terceiro trauma foi o trauma emocional.
Sabe o que significa um trauma emocional? Era que ele olhava para ele como um cão morto. Você pode ver, você vai ver ele dizendo: quem sou eu, um cão morto, para sentar na mesa do rei? Ele se sentiu ninguém, irmão. Está entendendo? Aleluia! O trauma emocional na vida dele foi tão grande devido os seus pés, a sua família perdida. Ele se sentiu um Zé Ninguém. Ele se sentiu como um cão que chega na porta de alguém e não recebe. Ele se sentiu como uma pulga no deserto. Ele se sentiu como um verme dos carrapatos. Eu não sou digno de herdar nada, porque eu não tenho nada, eu não sou merecedor disso. Alguém pega ele, um homem chamado Maqui. Diga comigo, Maqui. Cuida dele. Quarto trauma, para nós finalizar, é o trauma social. Um homem chamado Maqui pega e cuida dele, leva para uma cidade deserta, longe de Jerusalém, chamado Lodebar. Lodebar era uma cidade, na verdade não era uma cidade, era um arraialzinho, que aonde só morava doente, cego, coxo, manco, aleijado. Era uma cidade, era um lugar muito desprezível e desprezado aos olhos das autoridades. Ninguém queria entrar naquela cidade porque não tinha nada lá. O trauma social que pegaram ele, colocaram ele lá, ele foi morar lá. Alguém cuidou dele, levou ele para lá, um homem chamado Maqui. Um lugar esquecido, um lugar que ninguém estava vendo ele, um lugar que talvez ele queria que alguém visse ele para falar: me ajude pelo menos um pouquinho, me tire daqui pelo menos desse lugar. E às vezes você não entende por que Deus te coloca em um certo lugar, lugar de esquecimento. Eu poderia dar um tema, essa mensagem aqui, em cima do que eu estou aqui pregando, mas aonde Deus te colocou é lá que Ele quer te honrar. Aonde Deus te colocou, no meio dos doentes, espiritualmente dizendo, no meio de um lugar que não tem reconhecimento humano, que não tem status, que não tem aplauso, que não tem elogio, é lá que Deus vai te honrar. Aleluia! Ficou fora da sua terra, da sua cidade, ficou fora dos seus amigos. Imagine ele acordando e dormindo, imaginando: será que um dia eu vou voltar para Jerusalém? Será que um dia alguém vai me ver, vai reconhecer que eu fui filho de um príncipe por nome chamado Jonatas? Será que alguém vai me ver e vai falar: verdadeiramente esse homem era filho de Jonatas, ele não pode morrer nessa situação que está? Talvez você está nessa situação dizendo: será que eu vou morrer nesse lugar de esquecimento? Será que ninguém está me vendo? Será que ninguém está me observando? Mas eu faço tanta ação, eu faço tanto gesto para as pessoas me verem e ninguém me vê, porque é o tempo de Deus na sua vida. Aleluia! Tudo tem um tempo, é o tempo de Deus na sua vida. Aleluia! O tempo do esquecimento. Sabe quantos anos ele passou lá? Quase 20 anos morando em Lodebar, lugar de miséria, lugar de desgraça, lugar que ninguém tinha valor para o outro, lugar de doente, lugar podre, miserável.
Mas ele passou quase 20 anos esperando uma resposta da parte de Deus. Aí tem gente que Deus leva para Lodebar e já quer que Deus mande uma charrete, uma carruagem para tirar ele de lá. Não sentiu nem as feridas abrir ainda, não sabe nem o que é prova ainda, não sabe nem o que é amargura ainda, não sabe nem o que é decepção ainda, mas diga: Deus me tira de lá. Calma, se Deus não tirou você de lá, é porque você ainda não está preparado ou preparada para Ele te arrancar de lá. E Lodebar é um lugar que ninguém vai te ver, a não ser quem não é conhecido. Lodebar é um lugar que você vai ficar esquecido. Saulo de Tarso, quando se converteu, que Deus trocou o nome dele de Saulo para Paulo, ele foi para o deserto da Arábia, ficou 13 anos morando e fabricando tendas e trabalhando como tendas. Sabe por quê? Deus tinha que apagar o nome de Saulo para colocar o nome de Paulo. Às vezes Deus tem que tirar algo de mim, de você, para que Ele venha tirar eu e você da onde a gente se encontra. É verdade. Quando ele saiu do deserto, ele voltou como Paulo, porém ele voltou com cheio do Espírito Santo de Deus, a qual ninguém podia conter. A unção que estava na vida daquele homem. Vinte anos se passaram. Quinto trauma para fechar e finalizar: o trauma espiritual. Esse é forte, irmão. Em meio à sua família que perdeu seus pés, coxo, em meio à cidade que foi morar, ele passou por um trauma espiritual. E tem pessoas que não entendem. Quando a pessoa passa um trauma espiritual: mas fulano, você era assim, assim, e agora você está assim, assado. É um trauma que ele está passando, que às vezes ninguém entende. Às vezes ninguém entende o trauma espiritual